Saudações, Dux, ou duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse análise de mais absurdos contra o Fluminense. Aqui o nosso canal não favorece somente a defesa institucional, mas às vezes as coisas passam do limite. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e vamos ao tema sobre os absurdos contra o Fluminense. E bom, eu tô de fone de ouvido aqui porque a primeira parte é justamente falando sobre isso, que o jornalista Fábio Azevedo comete falas notavelmente inverídicas sobre o Fluminense. Então a gente vai analisar tudo que ele falou e realmente cada vez mais a gente está vendo isso em muita situação. Então a gente vai primeiro fazer dessa parte, depois a gente vai falar sobre uma outra personalidade que também falou coisas inverídicas sobre o Fluminense e por último a gente vai dar um fechamento sobre isso. Vamos lá. Calma aí, vamos ver aqui se tá tudo certinho. Isso, garoto. Toca o barco. Presidente Mário Bittencourt, o senhor deveria ter respeito, isso é o mínimo, pela instituição Vasco da Gama, por todos os serviços prestados ao futebol e à sociedade, que o senhor sabe tão bem que o seu clube negava a presença do negro. Não negava. Para quem não sabe disso e muito mais, eu tenho na minha playlist chamada HCG, que é Herdeiro de Chico Guanabara, toda a fundamentação teórica do porquê esse senhor está falando a mentira. Ele não se baseia em nada que não esteja na realidade. Existem fotos, existem documentações que ele sabe que são inverídicos. Mas calma que a gente vai falar sobre isso. Por isso, passava um pó de arroz para que eles não ficassem negros. É por isso. Eu já falei sobre pó de arroz. O Vasco, na resposta histórica, que ano que vem completa 100 anos, aceitou o negro, o operário, o pobre e saiu da liga por não aceitar a imposição dos clubes da Zona Sul do Rio de Janeiro, e o único clube grande da Zona Norte saiu de cena, fazendo assim uma resposta histórica. Aliás, presidente do Fluminense. O que ele está falando do clube da Zona Sul e da Zona Norte, ele está falando sobre o Fluminense e o Flamengo. Entende? Ele acaba justamente não somente atacando a instituição Fluminense, como também atacando a instituição Flamengo. Continua. Foi esse clube que aceitou negros, operários, pobres, na década de 20 do século passado, que no final do século passado deu a mão para o seu clube sair da terceira divisão direto para a primeira divisão. Não. Isso daí não faz parte de nenhuma situação verídica. A situação real é por conta de vários problemas que aconteceram no campeonato de 99. A questão da entrada do próprio Botafogo, no caso Sandro Heróis, que temos ali uma clara evidência, situação que gerou vários problemas dentro do aspecto jurídico, que a gente está hoje falando muito. Se o problema é jurídico, é por conta disso tudo. O que acontece por conta dessas desavenças todas, para que realmente nenhum clube se sentisse afetado, se criou a taxa João Avelange, que é uma taxa provisória justamente disso tudo. O Fluminense queria disputar a Série B. O Fluminense não pediu para disputar a Série A. E aliás, de 99 para 2000, existiu apenas uma competição que o Fluminense podia disputar, que era essa taxa João Avelange, que uniu todos os clubes. Não foi o Fluminense que pulou da Série A, da Série C para a Série A. Novamente, mais inverdades sobre os assuntos. E é isso que eu estou te falando.
Você acreditar em político é a pior coisa do mundo. Pense bem. E quem é o político dessa vez é justamente o Eurico Miranda. O Eurico Miranda é um político, não é uma pessoa que você vai tratar normalmente, você vai tratar ela de forma política e acabou. Parece que o senhor tem memória curta. Não era eu o presidente. Isso rasga a história por conta disso? Isso é muito interessante, porque a gente está vendo no Maracanã uma coisa que parece que também é a mesma coisa que eles também não falam. Agora queremos, mas lá atrás não. Se fosse pela lei de verdade, se a lei brasileira fosse realmente ali, se políticos gananciosos não quisessem realmente tumultuar mais a situação, eu vou falar uma coisa pra você aqui. Já era pra estar no comando do Flamengo e do Fluminense há muito tempo. O problema é político. O problema é político. O problema não é de futebol, não é times. O problema é político, essencialmente. Esse que é o problema. Foi graças ao então vice-presidente de futebol Eurico Miranda que a virada de mesa aconteceu e o Fluminense deu um salto da terceira para a primeira divisão sem jogar a segunda. Gratidão, respeito. A gente queria jogar a segunda divisão. A gente queria jogar a segunda divisão. O grande problema disso tudo é quando você mente sobre isso. Eu vou dizer ainda mais um detalhe. Relaxa que ainda vou falar sobre um detalhe importante desse senhor. Parece que são valores que o presidente do Fluminense não anda cultivando. Foi bem irônico, foi bem sarcástico, risonho, ao falar sobre o cuidado do Maracanã. Será que realmente foi o Vasco que estragou o gramado? Eu estive lá, sábado, no Maracanã. Narrei para Flash Score, Fluminense Atlético Paranaense. O gramado já estava uma merda. O gramado já estava uma merda. Então, é mentira que o Vasco estragou o gramado. Parece até que o Vasco tem jogadores que não sabem pisar num gramado. Presidente. Essa parte aí, o Mário que pegou meio errado sobre essa situação, mas o gramado, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui que eu quase não vejo ninguém discutindo e que eu muitas vezes se vejo ignorar. Eu faço uma pergunta aqui: em qual país do mundo você vê justamente um gramado de qualidade e 3 times diferentes jogando? Qual? Você tem, por exemplo, Internacional e Milan, que compartilham o mesmo estádio, mas jogam poucos jogos lá. Você tem vários outros ali que compartilham também o mesmo estádio, como o Celtic Rangers também, que também compartilham o mesmo estádio. O que eu falo é o seguinte: se você realmente fazer uma anotação sobre compartilhamento, você não vê mais do que 2 pessoas. 2 times compartilhando no mesmo estádio. O que eu acho mais triste ainda, que não se fala na questão do Vasco, é justamente cuidado com São Januário. Que ali teve trabalho humano vascaíno, que realmente passou o diabo que pão amassou para ter aquele estádio. E agora querem ignorar o estádio a qualquer custo. Querem deixar as traças daquele estádio. Aquilo ali vai dar doença, cara. O Vasco vai ser processado por aquilo. Ao invés de realmente se concentrar em melhorar o estádio São Januário, que dá para realmente melhorar, dá para colocar mais de 50 mil pessoas ali dentro, por vários projetos que eu já vi de vascaínos fazendo projeto, e realmente não ter esse cuidado. O que eu falo é o seguinte: não se fala nisso. Nós tricolores falamos sobre a questão do estádio Laranjeiras o tempo inteiro, que a gente está fazendo cada vez mais mini reformas aqui e ali, sendo que a gente não pode mexer tanto. Diferente de São Januário, o Laranjeiras, você não pode mexer tanto.
E a gente não vai conseguir aumentar muito mais a capacidade. É isso que não se fala. Cadê o cuidado com o São Januário? O São Januário é tão fracasso assim que foi desperdício de dinheiro. É isso que precisa dizer. O que é São Januário pro Vasco? Eu não sei. Falta sua empáfia. O senhor quis dar uma lição de moral. O tempo ajeita tudo. Só que o Vasco não podia deixar passar o dia de hoje. Agora, vamos ampliar esse debate mais ainda. Que é o seguinte. Pra quem não sabe, esse sujeito... Agora eu tirei aqui meu fone pra falar mais. Pra quem não sabe... relembrando um detalhe muito importante, ele já trabalhou no Flu. Ele sempre teve cuidado com a história de onde que ele trabalhou. A característica principal do Fábio Azevedo foi esse. É o cuidado, é a atenção sobre a história que vem sendo contada. Então, a gente já pode falar o seguinte. Primeira situação. Ele sabe que isso é uma inverdade. Ele fala sabendo que ele está mentindo. Mas ele está mentindo para quem? Para a galera do Vasco. Ele sabe que é um mentiroso. Se a característica principal dele foi justamente justamente a questão do cuidado com a história, ele sabe da história do Fluminense. E ele vem falar isso. E mais um apontamento, só para finalizar aqui e entrar para uma outra situação que aconteceu. Ele é o dono dos maiores... Por que eu estou fazendo vídeo também com ele? Que ele é relevante? Ele é dono dos maiores canais do Vasco do Brasil. Ele é dono dos maiores canais do Vasco do Brasil. Então ele tem influência dentro do próprio Vasco. Onde que tudo que ele fala, o Vasco ecoa. Ou seja, é o Vasco que está falando sobre isso. Eu estou te falando. É igual o Gabriel Amaral. O Gabriel Amaral tem que pisar em ovos para falar em alguma coisa sobre essa situação toda. Porque ele sabe que a voz dele ecoa para a questão do Fluminense. Ele sabe que se ele falar alguma besteira, quem paga a conta é o Fluminense. E é isso que eu estou te falando. Cadê a responsabilidade do jornalista Fábio Azevedo? Cadê a responsabilidade do Vasco sobre isso todo? É muito importante a gente dizer sobre, né? Antes de a gente continuar falando mais sobre esse tema, notavelmente errôneo, faz tudo o que você escreve aqui. Se inscreve no canal. Faça o triplo Z que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vídeo todos os dias, 10, 12, 20 horas. Pix na tela para melhorar com qualquer valor e bora falar mais sobre o Fluminense. Daqui a pouco eu vou fazer. Para quem não sabe, o Fluminense lança uma nota oficial por conta de um ataque covarde que o presidente da grife de luxo, Bruno Messler, fez em suas redes sociais. O clube cancela relacionamento com grife cujo presidente ecoa acusação falsa sobre racismo. Para quem não sabe, ele é dono dessa linha aqui de situação, onde que as roupas vai de 199 a 399 uma camisa. A gente tem os polos, só para você ter uma ideia, bloquear. A gente tem os polos que vão de 249 a 449, tá? Vamos falar sobre isso. Vamos focar mais no público masculino. E também óculos caríssimos. Caríssimos. Cadê os óculos? Caríssimos da reserva. Que vai de 749 a 750. 750 reais, os dois.
Quer dizer, tudo de grife de luxo. E sabe o que significa grife de luxo? Significa que você está representando um bloco muito influente na nossa vida, que é a alta classe. Ou seja, o que você fala ecoa aí muito. Quando eu falo, por exemplo, aqui, eu estou falando de uma classe média alta. Eu estou falando de um Fluminense, eu estou ecoando o Fluminense, mas também estou ecoando a classe média alta. Quando ele fala isso, ele ecoa sobre isso. Mas vamos ver o que ele falou. Só para você ter ideia do que ele está vendendo, né? 300, 400, eu não tenho dinheiro para isso. Nunca vou ter. Só para você ter uma ideia, das camisas que eu tenho ali, apenas 2 são de R$250. O resto, essa camisa aqui, 70. As outras camisas ali, tem uma pirata que é 80, tem uma original da Umbro que é 85, ou seja, nada além disso. Eu não consigo comprar mais do que isso. Tô sempre com a mesma camisa que você vê. Então, vamos ver o que ele falou, né? Então, reconhecendo quem é ele, vamos lá. O que ele falou? O Fluminense Futebol Clube repudia o ataque covarde do fundador da grife de roupas reserva, Rony Mesley, a história do clube por meio de acusação de prática de racismo no passado e quando absurdas afirmações há muito reconhecidas como mentirosas. Para quem não sabe, ele colocou no seu Instagram que ele acusa o Fluminense de ser um clube extremamente racista. Mas é engraçado o seguinte, o que é mais notável é que ele fala que tem uma filha e a mulher dele que são tricolores. Até a mãe dele é tricolor. Então a mãe dele é racista? A mulher dele é racista? A filha dele é racista? Você sabe o que é uma pessoa que é covarde e que faz covardia com mulher? O Rony Mesley fez covardia com mulher. Ele é um covarde. Isso é pior do que qualquer coisa. Agora, por conta disso, a mulher dele não vai poder ver os jogos no Maracanã, porque será ameaçada. A filha dele será ameaçada e a mãe dele será ameaçada. Quais são os três? O que elas três têm em comum? São mulheres. Se ele estava com dúvida e se ele estava querendo falar isso, engasgado, e eu tenho detalhes sobre isso, tá? Mas vamos continuar aqui. Circula corriqueiramente em redes sociais. Isso é muito importante, porque ele não está falando somente sobre o Rony Mesley, mas está falando sobre tudo. Versões falsas que indevidamente apontam o racismo institucional supostamente praticado pelo clube no início do século XX como origem do apelido pó de arroz. Originalmente adotado por torcedores rivais como forma de provocar a torcida tricolor e seu ex-jogador negro Carlos Alberto, que tinha como hábito usar pó branco no rosto após fazer a barba, já na época em que atuava no América. Ponto aqui, para a gente começar a falar sobre isso. Só para você ter uma ideia, se realmente fosse racista, a família do Carlos Alberto falaria que não foi racismo? Que foi racismo? Mas não falou. Os amigos, os outros jogadores, os conhecidos, ninguém fala que o Fluminense é racista. Mas pra você é racismo? Essa ideia, novamente, surgiu com um cara chamado Mário Filho e que tem gente que ainda utiliza isso como referência. Ainda tá na faculdade isso. Quando eu falo que é faculdade, você tem que largar a faculdade sobre isso tudo. Mas calma que eu ainda vou falar sobre o Rony Mesley, que vai ser mais interessante sobre. O efeito foi inverso, e os tricolores de todas as cores abraçaram o apelido e fizeram o pó de arroz como um dos símbolos da sua torcida até os dias atuais. Isso é chamado de ressignificação de significado. É quando você ressignifica, você muda o significado. Antes que era pejorativo, agora é positivo. É falando assim, nós sofremos com isso também. O Fluminense Futebol Clube adotará medidas ilegais cabíveis e destinará a entidades dedicadas ao combate ao racismo
toda a indenização recebida em decorrência de ações judiciais movidas contra aqueles que espalham notícias comprovadamente falsas a respeito de um tema tão sensível, sobretudo para os nossos torcedores negros, e que jamais deveria ser usado sob o pretexto tão banal quanto a provocação clubista. Já falei nos Herdeiros de Guanabara, para quem não viu, veja os meus vídeos. É HCG, é só você procurar na minha playlist, tem lá playlist. Eu vou ensinar pra vocês. Ó, você vai vir aqui, ó. Você vai entrar no meu canal. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí você entrou lá. Aí você pesquisou lá. Duque Tricolor. Beleza. Aí você vai ter lá. Vai ter meu canalzinho. Aperta aqui. Vai ter lá o meu vídeo de introdução. E aí você vai ter aqui playlist. Aí você clica na playlist aqui. Entra no Herdeiros de Guanabara. E você nem precisa entrar. Você aperta aqui, ó. Produzir tudo. E pronto. Vai ter todos aqui. Quase todos os episódios. Eu passei no episódio 8. O episódio 7 eu não fiz, não sei porquê. Ou se eu fiz, eu... Esse, mas realmente está todos aqui. Falando sobre isso. Então, vejam também meu vídeo lá. E é claro, né, que novamente ofende mais pretos do Fluminense. Diante desse comportamento aceitável, o clube também está caçando qualquer relacionamento com a referida empresa, por entender que esse senhor e a grife que fundou não são dignos de ter sua marca associada ao clube. Só um detalhe importante. A partir disso, eu já falei sobre a grife, eu mostrei como é que é a grife que é cara, a grife que simboliza a classe média alta, mais alta, a famosa altíssima, né? Que é a classe média alta. Mas é pra não repetir, igual alguém fala assim, classe baixa. Não, você vai falar classe baixa, baixíssima. Ou classe média, classe média, mediana. É isso que a gente fala de mediana. Pra gente não repetir a mesma a palavra. Mas vamos aqui, ó. Apontar mais um detalhe aqui importante. Que é o seguinte. Ele fala que não tem nada contra o Fluminense. Mas o notável é o seguinte, que as postagens que ele fez, vamos ver se eu acho que no Twitter de novo. Vamos mostrar aqui. Eu acho que tá aqui até. Aqui, isso, garoto. Eu só quero que você note o seguinte, já que isso aqui não tem áudio, então não precisa colocar áudio, mas eu só quero que você entenda o seguinte. Essas foram as postagens, e sabe o que elas têm em comum numa situação? Ele fala que não tem nada contra, que não sei o que, mas cara, olha só como que é bem feito as postagens dele. Olha só como que ele coloca direitinho, tudo bonitinho. É que ele vai fazer o xingamento, mas eu só queria que você notasse justamente isso. Olha só como que é bem feitinho. As postagens dele. Parece que já foram programadas para que se acontecesse um A, ele já postasse isso. Ele estava assim, já que engasgado justamente, ele é vascaíno. Ele não mostra isso. E o que é mais interessante, olha só, o que eu já falei. Minha mãe é fluminense. Então sua mãe é racista? Minha esposa e filha também. Então sua esposa e sua filha é racista? Olha só, cara, além disso tudo, ele é covarde. Ele é sexista. Ele acabou de destruir a vida de 3 mulheres, que foi a mãe dele, a esposa dele e a filha dele. E ainda fala que não é nada contra o Fluminense. Mas olha só como que é o teor das postagens. Olha só como que é o modelo. Meu Deus, cara. O modelo é muito profissional. Se fosse uma coisa espontânea, até acharia tranquilo. Mas olha só. Aí ele vai lá. Beleza, não tá lá profissional. Aí ele vai lá e profissionaliza do nada. Tipo, ó, vai chegar a outra parte, ó. Profissionalizou. Como é que isso aqui é bem profissional? Ele coloca, ó, vamos colocar aqui, aí a gente coloca aqui por cima, vamos colocar aqui tudo direitinho, tudo
tudo coreografado, justamente com uma setinha que tem mais continuação sobre. Aí de novo, várias situações, várias informações. Sabe? É muito profissional. As informações que ele coloca são muito profissionais. Se fosse uma coisa espontânea, tudo bem. Mas não é uma coisa espontânea. É uma coisa que já estava engatilhada em cima do Fluminense. E aí, vamos ampliar o debate? Só para finalizar isso. Eu já afirmei para vocês. Hoje, o Fluminense é um alvo claro de racistas. Eu já falei para vocês sobre isso. Que cada vez ia aumentar. E vai aumentar. O Fluminense ganhando. O Fluminense tendo notabilidade não somente aqui, mas no exterior. Enquanto Vasco e Botafogo não tem notabilidade nenhuma fora somente de ter se tornado SAF. Faz com que isso aconteça. Quando a inveja acontece. Vou aumentar, tá bom? Peço desculpas a todos, mas eu peço desculpas sobre esse vídeo gigante, mas é absurdo. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça aquilo para você que é curte, comente, compartilhe. Registre na questão de vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e não sejam deles. Não sejam deles. Não faça o mesmo jogo do que eles. Seja tricolor. Situações tricolores.